E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui para podermos dar continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo e meditação, né, na vida espiritual. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, que Deus possa nos ajudar nessa tarefa do estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 10, no Bosque das Águas. Vamos começar a ler hoje o 10º parágrafo. Mas para lembrar, o André Luiz, no último capítulo, ele já saiu da enfermaria, ele estava conversando com o Lísias, né, o visitador. O visitador explicou para ele sobre o problema da alimentação e convidou para que ele pudesse conhecer um bosque em Nosso Lar, o Bosque das Águas. E ele, no último programa, a gente conversou sobre o deslumbramento que o André Luiz ficou ao ver tanta beleza nesse bosque. E nós temos reparado que nas colônias superiores, a beleza é um traço fundamental. Tudo é ordem, tudo é beleza. E, infelizmente, nas zonas inferiores, tudo é caos, tudo é escuridão, tudo é tristeza. Na realidade, o mundo, né, externo, ele fala muito do nosso mundo interno. Então, todos nós, individualmente, quando estamos alegres, tudo é bonito, a gente sorri o tempo todo, gosta de se vestir bem. Mas também quando a gente está triste, não é? A gente acaba fechando o semblante, usamos roupas escuras, procuramos nos isolar. E é uma situação que, graças a Deus, está bem menos hoje em dia, né? Que é a questão da roupa escura, o luto, né? Nessa época, sim. Né, o esclarecimento está chegando cada vez mais, né? Essa não necessidade do luto, né? É como se algum ente querido nosso viajasse para alguma tarefa e nós não gostássemos e ficássemos tristes porque ele viajou para alguma tarefa melhor para se recuperar de algum problema. É a mesma situação, porque a desencarnação, a única coisa que ela vai fazer é nos tornar invisíveis. Nós continuamos as mesmas dificuldades. Então, às vezes, esse hábito de luto, muitas vezes, o hábito da roupa escura, né? O hábito da roupa escura é uma tradição judaica. Isso. Porque na Índia, principalmente na Índia e no Japão, o luto é com branco. Não é? As pessoas se vestem todas de branco, ao contrário da tradição judaica. Bom, mas vamos então dar início o 10º parágrafo do capítulo 10, no Bosque das Águas. E o Lísias, então, vai começar a explicar para o André Luiz. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. E aí, por esse parágrafo, a gente vê que um relacionamento conjugal, ele é estabelecido no mundo espiritual. O grande problema é que, às vezes, nós nos esquecemos das promessas feitas. O próprio André Luiz, ele vai comentar num livro dele que nós, encarnados, somos os campeões da promessa não cumprida.
Mas ele, na realidade, a maioria, porque é um empreendimento muito sério, e todo empreendimento sério, ele precisa de planejamento, ele não pode ser feito ao acaso. Então, imagine, porque a partir de um relacionamento conjugal vão encarnar ali alguns espíritos como filhos, e é uma responsabilidade muito grande dos pais, né, terem que educar essas almas de volta para o caminho do bem. Porque por mais que a gente sinta a necessidade de dar uma formação intelectual aos filhos para que ele possa ter uma vida material tranquila, nós, enquanto pais, estamos esquecendo do principal, que é a educação moral. E essa educação moral não é a escola que tem a obrigação de dar, a escola tradicional, não é? Quem tem essa obrigação é a família e a casa religiosa que a família optou por seguir. Tereza, ele está falando aqui que as afinidades, que ele está dizendo aqui, né, que vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade. Então, as afinidades espirituais, elas permitem, né, aos seres, a nós, né, quando vamos reencarnar, planejar as nossas experiências reencarnatórias em comum. É claro que esse planejamento tem que coincidir com os planos das autoridades espirituais superiores, porque elas é que sabem a melhor educação para nós. Coincidindo, é permitido sim, e traça o objetivo de cumplicidade mútua. Nós podemos ver na pergunta, Allan Kardec fez uma pergunta, na pergunta 291 do Livro dos Espíritos, em que ele trata das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Mas, no caso, vamos falar da simpatia, né? Ele pergunta assim, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles, entre os espíritos, existia, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Aí, os espíritos respondem, né? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Por quê? Não tem o verniz social, não tem o interesse por trás de algum relacionamento. O relacionamento que prende os espíritos é verdadeiro, é real. É o sentimento, né? Porque no plano espiritual, nós sempre gostamos de reiterar isso, não tem como usar a máscara que nós usamos aqui. O departamento de marketing. O departamento de marketing nos engana a nós mesmos, muitas vezes, né? Então, não tem isso. Então, lá é o que os espíritos estão respondendo a Kardec. Eu vou repetir a resposta. Do mesmo modo que os homens, né, votam-se os espíritos recíprocas afeições uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então é isso que a gente está colocando. Só que temos que lembrar também que, como ele está explicando aqui, o Lísias está explicando ao André Luiz, ele diz assim, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor, não é? Uhum. Só que junto com essas promessas, vem também as provações, porque, como a Teresa colocou, vem os filhos, e nós não sabemos quem são os filhos. Então, como os espíritos nos relatam, muitas vezes... A gente não sabe quando encarna, mas lá a gente sabe quem vai receber. Muitas vezes são aqueles inimigos queridos, não é? Aqueles em que Deus nos coloca no ciclo da família para que nós começamos a nos reajustar conosco mesmo, né? Muitas vezes aquela coisinha fofinha, que a gente bota talquim não, que eu acho que não pode botar mais talco. Não pode mais não, todo mundo tem alergia botava no planeta. Talco, era beleza. Mas bota aquele, né, troca a fraldinha e vai, faz carinho, a mãe amamentando uma criança, né? Situação, né, uma cena linda, né? Então, aquele carinho, a preocupação, não sabe quem é aquele espírito que está ali. Quem é que foi, o que fez com você muitas vezes, o que ele aprontou, e não é para saber mesmo. O que você fez com ele. O que nós fizemos com ele. Então não é para saber mesmo, é o bendito véu do esquecimento, não é? Então muitas vezes vem essas provações, as situações, que essas promessas aqui de amor estão muitas vezes incluídas. Pela afinidade, eles podem se candidatar a receber espíritos que muitas vezes
estão ligados a ele no passado ou não. Porque no livro Memória de Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, gente, livro Memórias de Suicida. Aqui na rádio ele está sendo estudado. Ah, isso, está sim. Pela Berenice. Eu acho que sim, eu não sei o dia certo, mas está sim. Memória de Suicida é uma das maiores obras mediúnicas que existe, né? A Dona Ivone do Amaral Pereira sofreu muito para escrever aquele livro e ela foi uma ex-suicida, né? Em outras existências. E o livro, quem pensar em alguma coisa com relação a essa bobagem que é o suicídio, leia, porque desiste. Vê que não adianta, não é? Então, lá no livro tem um espírito que precisa reencarnar e estão alguns suicidas precisam reencarnar. Isso. E eles, por terem sido, além de suicidas, homicidas, alguns deles, eles não conseguiam uma família que os aceitasse. E é convocado algumas famílias, algumas mães e pais que estão muito endividados perante a lei de Deus, também com dívidas sérias, e são convocados para uma reunião no Instituto Correcional Maria de Nazaré, essa reunião para ver se eles aceitam esses espíritos como filhos. E, na realidade, um casal, se eu não me engano, era da Ilha da Madeira, em Portugal. Um era do Nordeste brasileiro, imagina, né? Do sertão brasileiro, naquela necessidade, todos eles muito pobres. E o outro casal, eu não me lembro de onde era. Mas o único que aceitou realmente essa incumbência, essa tarefa, porque eles aceitando esse, vamos dizer assim, entre aspas, estranho no ninho, que é alguém que não tinha relacionamento nenhum com eles, nunca teve afinidade com eles, nunca conviveu com eles anteriormente, foi a família de nordestino brasileiro. Então, eles aceitam esses suicidas e vão receber eles como filhos e como recompensa, entre aspas, alguns débitos vão ser resgatados nessa tarefa, né? Então, nesse caso, é uma exceção, eles não tiveram um planejamento anterior, antes da reencarnação desse casal, mas foi oferecido a eles essa oportunidade, porque a gente não pode achar também que as coisas não se modificam, porque Deus cria incessantemente. Nós vivemos e nos movemos no pensamento divino, e o pensamento divino, ele vive na criação, ele vive em permanente estado de trabalho. Então as coisas podem, como dizia Jesus, tudo pode mudar, não é? Se o Pai do céu o quiser, as coisas mudam. E o próprio Cristo, se ele o desejar, em um segundo, tudo se transforma. Nós estamos também tentando colocar um raciocínio em cima desse parágrafo aqui, dito pelo Lísias, né, que mostra o André Luiz, locais prediletos para a excursão dos amantes que tecem lindas promessas de amor. Então, como a Teresa colocou antes, nos informado pelos espíritos, nós somos os campeões da promessa. Por que não isso? Cumprida. Não cumprida, exatamente. Nem tudo o que é prometido nesses lugares, nessas colônias, o nosso lar é uma colônia muito bonita, pelo que a gente vê, mas existem colônias mais bonitas ainda, mais lugares maravilhosos, mas nem tudo é rigorosamente cumprido aqui, porque tem a influência. Quando nós encarnamos, nós sofremos a influência do meio, e nós trazemos junto de nós, como os espíritos nos dizem também, os séculos de sombra contra a nossa vontade de melhora, não é? Então existe isso. O exemplo claro dessa questão da promessa que nós temos no Evangelho de Jesus é o diálogo de Pedro com Jesus, né? Pedro disse a Jesus, quando foi informado que ele teria que ir a Jerusalém, o Filho do Homem tem que ir a Jerusalém e lá vai sofrer tudo que tem que sofrer, porque isso já estava previsto por Jesus por causa do nosso comportamento, ele sabia o que ia acontecer. E Pedro diz a ele que não, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor, ninguém não. E ele, vibra ali, não, negativo, ninguém vai fazer nada com o Senhor, de jeito nenhum. Então ele diz, Pedro, é verdade, eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
E ele negou. Né? O Jesus conhecia, não é que Pedro era mau, era frágil, como está no livro Boa Nova, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, o que Jesus fala para Pedro, que a humanidade é muito mais frágil do que má. A nossa fragilidade é enorme. Então ali se mostrou para nós o quanto essas questões da promessa, muitas vezes, elas tremem, né, na situação real, né? No livro Os Mensageiros tem o caso daquele também, eu esqueci o nome do médium, porque no começo do livro dos Mensageiros a gente tem alguns relatos de alguns espíritos que saíram do Ministério da Comunicação para reencarnar na Terra. Ministério da Comunicação é um dos ministérios do nosso lar. Eles fizeram curso nesse ministério, estavam prontos para ser médiums na Terra, quando encarnados, e um deles que prometeu, esse é o caso que mais me choca, meu Deus do céu, a gente já deve ter feito isso em alguma vida aí para trás, nessa não, mas na outra, em alguma aí para trás a gente agiu da mesma maneira. Ele prometeu que ia receber 6 benfeitores dele, não eram inimigos, é isso que me espanta. Eram benfeitores, pessoas que o ajudaram no mundo espiritual a se equilibrar, não é? E aí ele sai de lá de nosso lar, reencarna com essa promessa. Quando chega aqui encarnado, ele não é? Nem não se conhecendo ainda e por conta da fragilidade que o Marco colocou, ele simplesmente... São 3 irmãos consanguíneos dele e mais 3 irmãos que o pai adotou quando casou pela segunda vez. Eu não lembro o nome do médium. Estou vendo aqui. O Marco está até dando ver se acha. Ele simplesmente, quando o pai morre e a mãe também morre. Não, a mãe morre e o pai, eu acho que fica leproso, tem que ir embora. Uma situação assim. Ele fica sozinho com 6 irmãos. Sabem o que ele faz? A providência dele, mandar todo mundo embora de casa. Meu Otávio. Deus do céu. A queda de Otávio? Isso, a queda de Otávio. É o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Quem puder, dá uma lidinha. É para ver o quanto... 6 entidades, deixa eu olhar aqui. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Benfeitores dele. E ele vem dizendo a história toda, né? Mas ai de mim, que eu ouvidei todos os compromissos. Olha, né? É o exemplo de que a gente, quando desencarnar, a maioria de nós, com certeza, vamos chegar no mundo espiritual e vamos ver que nem tudo que a gente prometeu, a esposa que me ligaram, releguei, aí depois ele casa e tudo. Mas aí a esposa que me ligaram, tão somente por apetites inconfessáveis, é criatura muito inferior à minha condição espiritual. E mas aí você vai dar spoiler. E aí ele fala, releguei à rua 6 crianças... Isso. 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Né? E são os 6 que tutelaram os benfeitores. Quer dizer, ele prometeu, isso que a gente está comentando. Apesar das promessas que fazemos antes de reencarnar, quando chega aqui, como o Marco colocou, o nosso passado traz, não é, lições mal feitas Mas no final tem o Consolador, né? E o mentor fala para ele assim, não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Isso. Então, com certeza vai ter que reencarnar de novo, recolher novamente algumas crianças, talvez, para que ele possa conviver com elas, né? Ensinar, educar. Mas então a gente está comentando sobre isso para a gente ver que as promessas... Elas, às vezes, a gente promete. Por isso que o ideal é a gente tentar, quando desencarnar, fazer como André Luiz, se tornar uma pessoa obediente. Porque esse é uma das qualidades, uma das virtudes do Dr. André Luiz no mundo espiritual. Ele demonstra o tempo todo obediência. E para você ser obediente e resignado, você tem que ter desenvolvido humildade.
e aceitar que você não sabe tudo. Aliás, muito pelo contrário, imagine no mundo espiritual, a gente que vive muito tempo encarnado, quando voltar, a gente não vai saber, não é? Não vai conseguir lembrar tudo de uma vez, a gente tem que confiar no nosso anjo de guarda, no amigo espiritual. E nesse livro, então, nós citamos aqui o livro Os Mensageiros, que é o próximo da série, né? Então, nesse livro tem mais ou menos 8 casos de médios falidos. De né? falência. De falência moral. No que compromisso, somos quase né? todos nós no compromisso, Sim. né? Então, cada caso é um caso diferente, né? E é bom a gente ler, porque o livro, a informação, é a história para nós, né? Para quem está lendo primeiro. Para que Agora, a gente interessante, né, Tereza? Porque quando o André Luiz está aqui no Poço das Águas, e o Ulisses fala para ele, trata-se de locais prediletos para a excursão dos amantes, né? São feitas promessas de amor. Com certeza o André Luiz pensou na esposa. Sim. Com certeza, mas ele se calou, é o que você está falando. Sabia? Tanto que depois a gente vai ler que a Lísias não me deu asa a perguntas nesse particular. Porque senão ele ia começar a lamúria. Vamos ler só esse parágrafo, né? O 11º. A observação ensejava considerações muito interessantes. Lógico, ele está pensando na Zélia. Lógico. Mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Por quê? A gente vai ver mais no final do livro, alguns diálogos entre o André Luiz e a enfermeira, que é amiga dele, a Narcisa, com a dona Laura, que é a senhora que vai abrigá-lo. Então, a gente vai ver diálogos sobre a questão do relacionamento conjugal aqui na Terra. As duas vão conversar. Aliás, o livro todo do André Luiz, Nosso Lar, é como se fosse um curso preparatório para ele, André Luiz, quando voltar na Terra, saber que a mulher dele está casada de novo, não é? Então ele vai, vamos dizer assim, como dizem os mineiros, meu pai é mineiro, os mineiros é que dizem, vai comendo mingau pelas beiradas. Todo mundo vai porque devagarinho. Porque o meio do prato está muito quente. Porque o meio está quente. E a gente vai ver aqui, porque ele já falou sobre isso, que ele era muito egoísta, ele só pensava nele e na família dele, não queria saber mais, né, de nada que acontecia no mundo. Ele não viveu para olhar a dor do outro. Ele só se preocupava com ele e com a família. Então, o Lísias já disse para ele, né? O Lísias teve uma postura e mostrou para ele que esse tipo de assunto não era o assunto da hora, que mais tarde eles iriam conversar sobre esse assunto. E o importante é que ele obedeceu, né? Isso. E isso que nós temos que... Nós sempre reiteramos isso, porque primeiro é para nós mesmos que estamos falando, né? Nós somos muito, como dizia a Clarinha, né? Sobrinha da Tereza, quando ela era pequena, nós somos muito bidoentes, desobedientes. Desobediente. Né? Desobediente, ela falava. Então, é para nós mesmos, né? Mas para nós outros que ainda insistimos na rebeldia. Então, ao desencarnar, que pode ser daqui a pouco, pode ser semana que vem, pode ser daqui a algumas horas. Ao desencarnar, vamos lutar contra essa desobediência, desobediência, né? E vamos treinar a disciplina de obedecer. Achando que só a nossa opinião passado, é a correta. Nós já falamos da comida, agora vamos falar da água, vamos falar quer dizer, tudo isso é questão Essa de semana disciplina. Vamos conversar sobre a água, não é isso? Agora era comida, agora é água. A comida agora, já matamos a fome, agora vamos matar a sede, isso, né? Isso. Se Deus permitir, nos próximos programas, vamos continuar conversando sobre a importância da água. Esse capítulo é muito interessante, muito. Porque a maioria de nós não valoriza a água. Essa bênção divina que, não é? Que todos nós temos e que só nos custa porque ela é canalizada para nossas casas, tem um custo. Então vamos nos despedir, pedindo a Jesus que abençoe a todos os ouvintes e até uma próxima vez. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.